Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje no nosso vídeo nós vamos ter a participação, a colaboração da querida professora Vanessa Leandro, que é mestre em serviço social, que discute a política de assistência social e que já trabalhou por muitos anos com a política de assistência social. Então, ela tem essa dupla dimensão, tanto a dimensão teórico-metodológica de compreensão da política de assistência social, quanto à vivência prática. Né? Eu quero muito agradecer à professora Vanessa por ter aceito o convite para colaborar com o nosso canal. Né? Espero que todos vocês a recebam com muito carinho. Então, logo após a vinheta, vocês vão assistir a uma pequena contribuição da professora Vanessa para o nosso canal. Um beijo! Olá, gente, tudo bom? Todo mundo aí do canal da professora Tiana. Agradeço a ela pelo convite, estar aqui contribuindo com vocês na discussão a respeito da política de assistência, né? Que, como ela bem falou, eu já tenho uma aproximação com essa política, visto que já atuei na área por um tempo, como também ministro essa disciplina em uma das faculdades a qual dou aula. Então, eu tenho uma aproximação, como também tenho pesquisas, né, junto à discussão dessa política. Mas vamos lá tentar trazer um pouco aqui, em poucos minutos, né? O que seria assistência, da onde ela surgiu, qual a sua historicidade. Se a gente volta para os primórdios do Brasil, né, lá para o período colonial, a gente vai ver a assistência ínfima. A gente não vai ter ações estatais, né, específicas da política de assistência. A gente vai ter uma iniciativa filantrópica, né, filiada especificamente ao papel da igreja, né, junto a esses excluídos e miseráveis da época, né, especificamente com a atuação das Santas Casas de Misericórdias, que eram instituições, né, que faziam assistência à saúde, como também uma assistência, né, específica a esses pobres e miseráveis, com o objetivo unicamente, né, de gerar filantropia. Então, aqui a gente não tem uma ação estatal, né, específica para atender. Na verdade, nem se discutia a política de assistência nesse período. O Estado ele não tinha esse avanço no debate acerca da política de assistência. Quando a gente adentra na era Vargas, quando a gente adentra em 1930, a gente vai ter uma série de iniciativas da política social, e aí quando a gente estuda política social, questão social, a gente vai ter esse debate, né, a mobilização dos trabalhadores, a emergência da questão social, e com ela o desenvolvimento da política social, e algumas ações começam a surgir no ramo da assistência, com o objetivo do Estado responder de alguma forma. Né? A gente vai ter a LBA, a Legião Brasileira da Assistência, na era Vargas, né, especificamente em 1940, né, onde a gente vai ter também, apesar de, né, ser uma iniciativa estatal, ela vai também se filiar à perspectiva filantrópica. E aqui tem um fator super importante, gente, que é a predominância do primeiro-danismo na política de assistência. Então, a gente traz esse resgate até hoje, a gente vê nos municípios, né, a gente vê nos próprios, na composição, né, das políticas dentro dos municípios, o papel da primeira-dama, né, como resposta a essa política, e a refilantropização da política. Né? Então, a gente traz desse cunho histórico, desse rancho histórico, né, especificamente desse debate, desse início aí, né, da LBA, o papel da primeira-dama. Então, quem assumiu foi Vargas, ou melhor, a mulher de Vargas, né, Darcy Vargas, a administração da LBA, ela se estende pelos estados e municípios, mas no perfil também de caritativo, filantrópico, né, onde reforçando essas práticas. Não se tinha aqui uma discussão enquanto direito, né, da política de assistência. Vai ter, né, a LBA como resposta aí na era Vargas, como iniciativa estatal de resposta à assistência, e nesse mesmo período, em decorrência do modelo industrial que começa a emergir no Brasil, a gente vai ter a composição do Sistema S, né? Que esse Sistema S ele também vai dar suporte, né? E vai, de certa forma, contribuir na composição da política de assistência. Então, quando a gente está dentro na era Vargas, especificamente em 1940, a gente vai ter três perfis da assistência. Então, a gente tem a assistência pública, né, que é a iniciativa da LBA, do Estado, a gente tinha a paraestatal, que é aí o Sistema S, o SESC, o SENAI, inclusive que sobrevive até hoje,
né, que vai dar assistência a esse trabalhador contributivo, que muitos teóricos vão chamar de cidadania regulada, né, esse trabalhador que contribui à Previdência, ele tem acesso a uma assistência. E, para quem não tem acesso a nada disso, ficava a mercê da sorte, da caridade da igreja, com as Santas Casas de Misericórdias que ainda existia nesse período, né? Então, a gente vai adentrando aí nos anos, né, 1950, 1960, 70, e a gente não vai ver muita evolução da política de assistência, né? A LBA se mantém, né, por alguns anos, né, dentro desse contexto, mais direcionadas com a filantropia, ela só vai ser extinta no período de Collor, né, devido das diversas corrupções, e porque ele vai adentrar com o programa Comunidade Solidária. A partir de então, ele vai extinguir a LBA, então ela deixa de existir. Antes ela vira uma fundação e depois é extinta. Mas aí a gente vai ter a predominância dela, né, a predominância desse sistema S, e a assistência tomando dois rumos, né? É aquela discussão que eu acabei de colocar para vocês. A cidadania regulada. A gente tinha aqueles que contribuíam e estavam filiados à Previdência, já que a Previdência foi a primeira política, né, que vai arrastando as demais políticas. Então, aqueles trabalhadores contributivos estavam inseridos no mercado formal do trabalho, eles tinham acesso a uma saúde e uma assistência. Aqueles que não contribuíam ficavam a mercê da caridade, ou seja, esse trabalhador informal, né, o qual nós tínhamos muito, porque o Brasil, desde os seus primórdios, arrasta a informalidade, especificamente quando ele libera lá os escravos negros, né, e esses escravos negros não vão entrar no mercado formal do trabalho, vão ser excluídos e vão começar a montar aí o campo do trabalho informal no Brasil. Então, a gente vai ter essa diferenciação na política, ou seja, ela não é uma política pública, nem é uma política universal. Não se discutia isso, né? A gente adentra na ditadura, e aí vocês devem lembrar muito bem, né, que é um período de repressão no Brasil, é um período onde a gente vai ter diversas iniciativas políticas, né, de controle, de censura, e o Estado, nesse período, não tinha muito interesse em desenvolver política pública nem política social, né? Tanto que a gente vai ter uma defasagem na política de educação, por exemplo, né? E a assistência ela vai ficar estagnada a essas iniciativas. Final de 70, início de 80, a gente vai ter as mobilizações populares, né, pela redemocratização do país e por direitos, né? O Brasil estava cansado de viver aquilo e começa a mobilização. A assistência ela vai ter um direcionamento diferenciado, né? A gente não vai ver mobilizações populares específicas da população em si lutar pela assistência. Quem é que vai lutar para a assistência aparecer na Constituição de 88? São os próprios profissionais, inclusive a nossa categoria de serviço social, essa é uma categoria bastante predominante, né, no debate, na luta para que a assistência apareça enquanto política pública, e vai ser especificamente esse conjunto específico, né, da sociedade que vai lutar aí, né, por uma assistência, e nos anos 80 vai levar as emendas, as propostas, né, para a Constituição, para que ela apareça. E aí, como vocês sabem, em 1988 a Constituição é aprovada e a assistência aparece enquanto política pública, né, compondo o tripé, como a gente bem fala, da Seguridade Social brasileira, junto com a política de saúde e a política de previdência, né? Os teóricos eles colocam isso como inovador, né? Como a gente tem uma política que tem um rancho filantrópico de ajuda, e aqui a gente inova com ela enquanto direito. Então, quer queira, quer não, a gente tem um avanço nessa política. Ela deixa de ser uma política de favor, especificamente pensando na lei, né, porque a gente sabe que a gente não rompeu isso totalmente, mas pensando na lei, ela deixa de ser uma política de favor e de caridade e passa a ser uma política de direito. E aí ela vai aparecer lá na Constituição, né, nos artigos 203, 204, a política vai ser destinada para quem dela necessitar, né, a gente vai ter todo o aporte direito da política de assistência, né, especificamente voltado para aqueles que estão excluídos do mercado de trabalho, que estão em situações específicas de vulnerabilidade, né, e aí a sociedade dá um suporte, um guarda-chuva de proteção a esse cidadão, a esse trabalhador. Após a Constituição, como toda política ela caminha dessa forma, a gente vai ter a aprovação de uma legislação específica, que vai se dar em 1993, onde a gente também vai ter as mobilizações dos agentes sociais na luta e na aprovação dessa lei, né? Então, a Lei 8.742, de 93, ela vai aprovar a assistência enquanto política pública e política de direito, né? Então, ali a gente vai colocar todos os objetivos, princípios e diretrizes da política, a gente vai
detalhar, né, esse direito, né, já que a Constituição é uma Bíblia geral, ela não detalha direito nenhum, ela garante esse direito e as demais legislações ela vai fundamentar esse direito. Então, é isso que a LOAS faz, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Após a LOAS, a gente vai ter a aprovação da Política Nacional de Assistência Social, em 2004, e logo depois a composição do Sistema Único de Assistência Social, em 2011. Veja como é uma política extremamente recente, comparada às demais políticas, que está engateando, né, que está crescendo. E aí, nos governos de Lula e Dilma, a gente viu a expansão dessa política, né, com os programas de transferência de renda, com a composição dos serviços como os CRAs e CREAs, né, nos municípios. Né? Então, a gente vai ter uma expansão, apesar que, associada a ela, um processo de precarização, porque vocês lembram muito bem que em 90 a gente adentra no contexto neoliberal, que ele vai enxugar os gastos, né, com aquilo que é social, né, com aquilo que é público, e essa política ela vai sofrer rebatimentos ainda maiores. Então, a gente vai ter dois aspectos importantes em 90 com essa política. Primeiro, a questão do julgamento dos gastos, né, o sucateamento da política, a falta de recursos, de estruturas, o que pode ser expresso, inclusive, com a contratação de profissionais, assistentes sociais, vale salientar, né, que a maioria deles são contratados por níveis precarizados, né, indicação política, e a gente vai ter a questão da predominância da filantropia. Então, essa política dentro dos municípios, ela vai ser utilizada como manobra de barganha política. Né? Então, a gente vai ter a ajuda predominando, a não conscientização da população quanto ao direito, né? A política enquanto direito, não quanto ajuda, né? E a tomada do poder político, né? O aproveitamento do poder político, especificamente da política de assistência, para essas manobras políticas dentro do município. Então, a gente vai ter uma política que avança no que diz respeito à legislação, à normatização, né, às orientações para sua composição, mas que ela vai bater de frente com o rancho conservador político que a gente tem, né, dominador, né, oligárquico, aí, com uma série de determinações que a gente herda do período colonial, como também o impacto neoliberal que há dentro do Brasil em 90 e que faz com que essa política sofra rebatimentos ainda maiores. Ela já era considerada a prima pobre, né, como muita gente coloca, da Seguridade Social, e aí, em decorrente do neoliberalismo, ela sofre ainda mais. Então, a gente vai ter o avanço da assistência, mas associado a uma série de precarizações, né, de falta de recursos, né, de serviços que funcionam em espaços, né, especificamente que não são próprios, né, espaços emprestados. A gente tem, por exemplo, em municípios, e digo não municípios do interior, né, mas em capitais, por exemplo, onde os serviços eles funcionam dentro de salas, né, onde não tem suporte, onde a gente não tem uma equipe sólida, já que a gente tem uma política que direciona os serviços para a composição de vínculos, né, dentro do território. Então, a gente vai ter uma série de dificuldades na execução dessa política, né, e na materialização dela, quando a gente é dentro dos anos 90 e segue aí nos anos 2000 com essa mesma perspectiva. E a gente vai ter um outro fator importante aqui, né, que é o direcionamento da política para a transferência de renda. Então, se enfatiza demais a transferência de renda dentro da política como um resgate especificamente da situação do desemprego, de pobreza que vive o país. Né, os desempregados que não vão ser incluídos jogam as transferências de renda para dar suporte dentro dessa composição. Então, o Estado direciona aí a transferência de renda, né, dentro da política como a grande salvadora, né, como a proposta política de intervenção, e a gente tem os serviços caminhando lentamente, quando na política diz que serviços e benefícios deveriam andar juntos, né, e a gente tem uma contradição da própria política. Né, também decorrente de todos os fatores e mudanças, né, que a gente vai ter aí nos anos 90, com o contexto neoliberal, né, que vai colocar ainda mais em patamares ainda maiores os níveis de desemprego, de exclusão, né, de não acesso aos serviços básicos, e aí a transferência de renda vem como a salvadora. Então, é muito fácil você conhecer hoje um usuário que sabe o que é um Bolsa Família, mas se você perguntar a ele o que é um CRAS, ele dificilmente vai saber para você, porque a ênfase na transferência de renda, a ênfase especificamente
naquilo que o governo coloca como barganha política também, né? E a gente vai ter esse direcionamento. Então, a política ela começa a ser ofuscada também pela transferência de renda e perdendo a sua materialização, especificamente dos serviços e dos benefícios dentro dos espaços e dos municípios e do Estado. Então, a gente vai ter essa trajetória. Diria para vocês que a gente teve avanços significativos, a gente sai de uma política que não tinha nada praticamente, porque era filantrópica, e a gente avança para um direito. Mas também diria para vocês que a gente tem uma série de entraves, né, na composição dessa política, né, na materialização dessa política nos municípios, né, na questão do repasse financeiro dessa política, que sempre é o menor, né, dentro do corte orçamentário aí do tripé da Seguridade Social. Então, a gente tem um debate contemporâneo muito aguçado no que diz respeito à política de assistência. Mas o importante de vocês saber é esse avanço, né? O que a gente era, que nós temos hoje, o que é que propõe a legislação especificamente para aqueles que desejam estudar para concurso, que estão estudando para concurso. Então, é uma política que sempre cai, né? Mesmo que você não faça um concurso específico da política de assistência, mas ela vai cair nos demais concursos, porque ela está dentro do tripé da Seguridade Social, então sempre aparece uma outra questão, né, que vai debater isso. Então, é importante você estar a par das legislações, saber os objetivos da política, as diretrizes, quais são os principais serviços, os níveis de proteção, né, que aí ela vai transpor esses níveis de proteção da política de saúde, né, então a gente vai ter o nível de atenção básica, o de média e alta complexidade, onde vai dividir aí conforme a complexidade do atendimento. Então, a básica, assim como na saúde, ela fica com a prevenção, né, a atenção básica previne o serviço de referência aos CRAs, né, que estão nos territórios de vulnerabilidade. Então, o objetivo é prevenir para que a violação não aconteça, né? Então, quando a gente pensa na política dessa forma, a gente olha para o serviço e se depara com a realidade que diz, não é possível, né? Como que um CRAS, que atende um território imenso, com a equipe técnica defasada, vai dar conta de atender e prevenir os serviços de vulnerabilidade? Mas é isso que propõe a política, né? Então, a atenção básica se direciona nessa perspectiva. Se por acaso a atenção básica não agiu o suficiente, não preveniu o suficiente, a gente vai ter a violação dos direitos, que vai ser atendido na média e alta complexidade. Na média, quando os vínculos ainda não foram rompidos. Então, você vai ter aqui o CREAS, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, como serviço de referência, que ele vai lidar com as diversas violações de direito. Então, violação contra a mulher, violação contra a criança, adolescente, violação contra o idoso, né, de diversas naturezas. O CREAS vai estar como serviço de atendimento, caminhamento para a rede e atuação a essas demandas, né, de violação. Quando a gente tem os níveis elevados, né, de violação do direito, quebra dos vínculos familiares e comunitários, a gente tem a alta complexidade, que são serviços institucionalizados. Então, uma criança ou um adolescente, por exemplo, que vai para um serviço de alta complexidade, se é acolhido, ela rompe com os vínculos familiares ou já tem esses vínculos familiares extremamente fragilizados, né? E ela vai ficar ali de responsabilidade do Estado por um tempo, onde o Estado vai definir, conforme a legislação específica, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, os encaminhamentos, né, da condição de vida daqueles indivíduos. Mas a gente tem o recolhimento, então a gente vai ter realmente o Estado cuidando de tudo, né, suprindo todas as necessidades por um determinado tempo daqueles indivíduos. Então, a alta complexidade seria o que a gente tem na saúde, os hospitais de alta complexidade, né, com UTIs, né? Então, é quando aquele paciente está no estado grave, né? Especificamente a alta complexidade da assistência. É quando esses direitos todos já foram violados, os vínculos foram rompidos, né? A pessoa já passou por uma série de violações de direitos, onde ele não pode, não tem condições mais de viver naquele contexto, ou nem vive mais naquele contexto, como é especificamente os moradores de rua, por exemplo, né? Que vivem longe da família, dos vínculos comunitários e familiares, e levam a vida totalmente rompida e com os seus direitos totalmente violados, né? Então, a gente vai ter esses serviços como serviços de atendimento. O objetivo da política e o direcionamento da política é que a gente não precise chegar na alta complexidade, que o indivíduo não chegue nessa alta complexidade, mas que ele tenha a base de prevenção básica forte para que não precise chegar no alto índice de vulnerabilidade. Mas a gente sabe que pela composição da política, pela precarização da política, por vezes a gente tem altos índices de vulnerabilidade, onde a gente tem
várias crianças e adolescentes, por exemplo, sendo caminhadas a casa de acolhimento pelas violações que sofreram ao longo da vida. Então, a gente vai ter especificamente a composição dessa política e essa realidade. Então, gente, é interessante, né, vocês adentrarem no debate da assistência, é um debate bastante instigante, né, no que diz respeito tanto à historicidade da política, o quanto ela avançou, mas também a realidade hoje, como eu vinha colocando para vocês, na realidade do concurso público, que é uma política que sempre vai cair, né, até porque ela é uma política, mas ela tem, por exemplo, a política da criança e adolescente, porque ela tem lá os serviços institucionalizados de criança e adolescente. Né? Então, por vezes, os conselhos tutelares dos municípios é administrados pela política de assistência. Então, a gente vai ter um entrelaçamento com as demais políticas, né? E a necessidade de conhecer essa política, né? Estar aí se preparando, seja para um concurso público, seja para um futuro estudo, né? A respeito da política. Eu espero que tenha contribuído com vocês, né? Espero que o debate seja bastante instigante, né? Se tiverem perguntas ou quiserem mais debate, estou aqui aberta à professora Tiana, né, pelo convite. Para mim foi um prazer, né, ter contribuído com esse momento para vocês. Abraço a todos.